Neto, você coloca aí, se eu for candidato, se não decidir ainda, em entrevistas recentes você disse que ou é candidato a governador em 26 ou não será candidato, vai ser um apoiador. Tem dito de maneira recorrente, inclusive lá em Santo Antônio de Jesus, onde você esteve presente em inauguração de uma rádio, conversando com os blogs locais. Essa sua dúvida ainda, essa interrogação de uma candidatura, ela diz respeito, por exemplo, ao que tem repercutido bastante e tentam imputar a sua figura, a questão da Operação Overclean, por exemplo. A mim, imputar como? Não, digo assim, porque colocam isso. Você não é investigado, não é colocado seu nome de maneira clara no relatório da Polícia Federal, mas pessoas próximas são citadas ou são alvos de operação. A Operação Overclean lhe assombra de alguma forma no campo político para a eleição de 26? Zero. Preocupação minha é nenhuma, é zero. Eu não tenho absolutamente nada a ver com isso. Ao contrário, minha vida é limpa, transparente. Eu fui prefeito 8 anos de Salvador e é muito raro você deixar a prefeitura depois de 8 anos e não responder a um processo. Eu não respondo a um processo, sempre minhas contas todas aprovadas pelo Tribunal de Contas, pela Câmara de Vereadores. Então, eu primeiro estou muito tranquilo, as pessoas sabem da minha seriedade, da minha lisura, da minha idoneidade. Então, em relação a isso, esqueça, zero. Eu acho até que os meus adversários esperavam que pudessem me trazer algum tipo de desgaste ou prejuízo. Mais uma vez, caíram do cavalo. Agora, eu não tenho dúvida, não. Deixa eu responder assim de uma maneira bem objetiva a sua pergunta. Eu não tenho dúvida de que quero ser candidato. Eu tenho certeza que eu quero ser candidato. Eu tenho certeza da minha vontade e, mais do que isso, da minha responsabilidade hoje. Eu sinto que o povo baiano, mais até do que em 2022, não aguenta mais. Gente, são quase 20 anos de governo do PT. Quando a gente olha, a Bahia, 10 anos seguidos, ocupa o primeiro lugar em número de homicídios desse país. E o PT governa a Bahia há 20 anos. A gente tem que se perguntar, será que isso é coincidência? É claro que não é coincidência. A violência está aí e é resultado de quê? Do PT no poder. Nós estamos em penúltimo lugar em qualidade de ensino no Brasil, depois de 20 anos, e é resultado de quê? Do PT no poder. Nós vemos os baianos, principalmente do interior, morrerem na fila da regulação, e é resultado de quê? Do governo do PT. Estamos em primeiro lugar em desemprego, e são o quê? São 20 anos do PT. Bom, então não tenho nenhuma dúvida não, Vitor. Agora, eu não posso precipitar as coisas. A eleição vai ser em outubro do ano que vem, de 2026. Minha parte eu estou fazendo, não me calei em nenhum minuto. Desde que perdi a eleição em 2022, mantive o meu trabalho de oposição. União Brasil está lá, continua funcionando o tempo inteiro. Eu continuo aqui batendo no meu ponto, indo para Brasília. Né? Fez uma senhora federação agora com o PP. Importantíssima essa federação do União Brasil com progressistas, que viabiliza uma largada já forte para qualquer candidato de oposição aqui em nosso estado. Agora, não vai mudar nada na vida de ninguém. Eu chegar agora e dizer, não, eu sou candidato a governador, me lançar candidato a governador. As pessoas sabem qual é o meu trabalho, as pessoas esperam, eu tenho certeza, uma boa parcela da população baiana que eu seja candidato a governador, e a minha vontade é ser candidato a governador. Agora, eu entendo o tempo certo, e o tempo certo indica que vai ser na virada desse ano que a gente vai formalizar, se é que é preciso isso, que eu acho que nem precisa, tá certo? O anúncio de uma pré-candidatura. Bom, eu vou voltar a esse tema daqui a pouco, mas eu preciso respeitar os ouvintes e a nossa audiência que está mandando mensagem pelo 719-8729-5248. Tem muita pergunta, algumas parecidas, então eu vou aglutinar duas. Tá. Ponto 1. Sua avaliação sobre a, entre aspas, debandada do PDT da gestão Bruno Reis, ou melhor, da base de Bruno Reis, né, migrando efetivamente para a base do governo do estado. A gente já sabe, tem Léo Prates, tem Ana Paula Matos, enfim, tem um time que permanece ali próximo a Bruno. Ponto. Segunda questão, até que ponto incomoda o posicionamento dos deputados na Assembleia Legislativa que permanecem no guarda-chuva de Jerônimo Rodrigues. Do PP, né? Do PP, do Progressistas, né? Apesar do anúncio da federação. Vou aglutinar essas duas para atender os ouvintes aqui e a audiência para a gente não deixar de fazer essa pergunta. Vamos lá. Primeiro, em relação à postura dos deputados, é importante lembrar que haverá uma janela partidária para os deputados em março do ano que vem. Uhum. E lá, quem não estiver satisfeito vai poder buscar
uma nova agremiação, vai poder ir para um outro partido e se filiar. O que eu não vou aceitar, em nenhuma hipótese, é jogo duplo. Aí não rola. Então, imagine se eu posso permitir que um deputado que está na base de Jerônimo dispute dentro do meu partido uma eleição com um deputado que é oposição. Porque o deputado que é governo tem todas as facilidades do governo. Né? Cargos, estrutura, acesso a recursos. O deputado que é de oposição vive aqui a pão e água. Então, eu não vou permitir isso. Jogo duplo não rola, não vai rolar. Certo? Agora, tudo isso vai se decidir quando? Vai se decidir na janela partidária, que será março do próximo ano. Sobre o PDT, é importante destacar que o deputado Félix, talvez, nesse processo todo, ele só tira de mim uma coisa que eu acho que eu tive, que foi o voto dele em 2022. Fora isso, ele não tira nada, porque o resto dos políticos, vereadores, deputados e tal, que votavam conosco em 2022, continuam conosco. Os 4 vereadores de Salvador, o deputado Penalva, que é deputado estadual, o deputado Léo Prates, todas essas figuras, o ex-deputado Zé Carlos Araújo, continuam do nosso lado. Não mudou nada. O que aconteceu é que o deputado Félix fez um acordo com o governo e está levando o partido para a base do governo. E aí vem outro aprendizado. Eu, em 2022, corri para tentar ter 13 partidos na minha aliança. E isso foi ruim. O que mostra que quantidade nem sempre representa a qualidade. Matou mais uma pergunta. Então eu tive 13 partidos, dividiu muito os deputados, a gente perdeu voto, perdeu energia, perdeu estrutura política. Agora não. Se depender de mim, nós vamos ter 4, 5, 6 partidos e não mais do que isso. Então, essa saída do PDT eu já esperava, até porque o PDT é da base do presidente Lula, tem participação no governo federal, e eu imaginava, previa, que eles não iriam comigo aqui na Bahia, sendo eu um candidato, um pré-candidato, né, de oposição. Apesar de eu já saber a resposta, já que ele deu essa deixa, mas o União Brasil também tem ministro no governo Lula. Eu sei qual é a sua resposta. Mas o União Brasil é uma instituição... Não, o União Brasil tem ministro... Para além da opinião de Neto, né? Luiz, primeiro, se dependesse de mim, não ia ter ninguém. Não ia ter lá indicado nem um porteiro para a porta do ministério. Né? Então, para mim, não tem isso. Né? Então, tem lá ministro, porque a bancada na Câmara se entendeu de que tem uma agenda do governo e, em troca dessa agenda, de apoiar essa agenda, tem que ter ministério. Eu, se depender de mim, vou abrir uma discussão logo depois que houver a formalização da federação para tirar um posicionamento de que todos entreguem os seus cargos. Quem não quiser entregar o cargo, que saia do partido. Eu sou contra essa coisa de ter ministério, acho que é absolutamente inadequado, até porque a União Brasil não tem chance nenhuma de ir com Lula. Nós não vamos com Lula para presidente, nós não vamos apoiar o PT, não estamos nesse projeto, não é o nosso projeto, não votamos em 22 nesse projeto, então eu acho um erro. Agora é uma coisa da Câmara dos Deputados e não do partido. O seu campo adversário hoje está numa discussão de chapa puro sangue ou não, de chapa dos governadores ou não, de saída da cadeira de Ângelo Coronel para uma possível chapa Jerônimo, Wagner e Rui. Lauro Jardim, inclusive, ontem colocou em dúvida se seria Rui ou Jerônimo o candidato a governador. Há um trabalho nesse sentido de uma chapa puro sangue. Otto Alencar esteve aqui semana passada, rememorou a história. Quando houve uma chapa de governadores, já experimentados na cadeira em 2002, teve vitória, mas quando houve em 2006 uma chapa puro sangue indicada pelo seu avô, Antônio Carlos Magalhães, houve derrota. E em entrevista na semana passada na Rádio Excelsior, você disse que preferiria, caso fosse candidato a governador da Bahia, uma chapa puro sangue. Mas é uma chapa dos 3 governadores. Não seria uma chapa forte, porque Wagner saiu bem avaliado, Rui saiu bem avaliado no trabalho da conjuntura do Executivo. Isso não ajudaria Jerônimo, não ajudaria quem está sentado na cadeira também nesse aspecto eleitoral? Olha, Vitor, é muito difícil eles conseguirem montar uma chapa puro sangue sem ter problemas políticos. E os primeiros a gente percebe aí no PSD, nas declarações do senador Otto, na posição do senador Ângelo Coronel. O PSD teria que abrir mão de disputar o Senado
e Coronel, que é senador, que tem o direito de ser candidato à reeleição, automaticamente estaria rifado nessa história. Aliás, eu acho que esse tratamento do PT mostra o tamanho da arrogância do partido hoje. Se acha autossuficiente, acha que pode construir uma vitória sozinho. Eu, particularmente, prefiro enfrentar uma chapa com 3 petistas, porque a gente vai mostrar a panelinha deles, que gira e acaba em Jerônimo, Rui e Wagner. Wagner, Rui e Jerônimo. Então não é possível que você não tenha gente boa fora do PT. E eu acho que a eleição do próximo ano ela vai ser fundamentalmente marcada pela seguinte pergunta: Jerônimo merece ou não continuar governando a Bahia? Jerônimo merece ou não mais 4 anos de mandato? Ou será que a gente não pode achar nenhum baiano que possa fazer um trabalho melhor que Jerônimo? Eu acho que essa vai ser a pergunta dominante na eleição de 2026. E aí, para isso, eu acho que sim, uma chapa puro sangue, uma chapa só de PT, ajuda e reforça esse discurso e reforça a possibilidade que a gente vai ter de cobrança e de responsabilização, porque são 20 anos de PT no poder. Então, eu não tenho nada que escolher chapa adversária, quem escolhe são eles, quem manda na casa deles são eles. Agora, eu aqui, se puder, a minha torcida vai ser pela chapa puro sangue. A gente vai ter 1 minuto para a resposta, se não der tempo, nós vamos já migrar para o rádio. Nesse contexto de PSD instável por causa de uma possível chapa puro sangue, Neto miraria o cortejar de Ângelo Coronel? Por que não, né? Eu acho que a política ela é feita de diálogo. Eu tenho uma relação muito boa com o senador Otto Alencar, que foi amigo de meu avô a vida inteira. Tenho uma amizade pessoal com o Coronel e com a sua família. O Coronel já votou em mim quando eu fui candidato a deputado na minha primeira eleição. Então, a gente sempre teve uma relação muito boa. Agora, que fique claro, tá? Nós não vamos montar nenhum desenho no nosso campo político para depender do PSD, ou esperando o PSD. De jeito nenhum. Hoje o PSD está lá, não há conversa política nossa com o PSD, existe uma boa relação, um bom ambiente, existe espaço para que lá na frente essa conversa aconteça, mas se também não acontecer, a gente segue a vida e vamos organizar o nosso time com os partidos que compõem a base do prefeito Bruno Reis aqui em Salvador.